Amém. Continuando então a nossa aula, vamos agora falar sobre o propósito de Deus para o homem, tá? Pega a sua Bíblia, versículo 26 ao 28, de Gênesis capítulo 1, está escrito assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Preste atenção que Deus não está só, ele diz a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Interessante isso aqui. A nossa imagem no começo, mas depois ele fala a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ok? Versículo 28 também. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Bem, vamos dar continuidade. Então, o homem foi criado para um propósito, ok? Ninguém escolhe o propósito. Nós nascemos na nossa família, nós não escolhemos o propósito, nós não escolhemos qual profissão nossos pais vão ter, qual portas nos abrirão. Então, ninguém define o propósito na qual foi criado. A nossa tarefa, então, a sua tarefa como cristão, aquele que se converte, aquele que está participando desse novo tempo na vida com Deus, não é criar propósito. E tem muita gente se destruindo toda uma vida de fé, de cristã, ministério, porque querem ficar criando portas abertas que Deus não abriu. Mas você, na verdade, o objetivo do cristão é descobrir para o que foi criado, percebe? Porque quem cria, quem gera as condições é Deus, não somos nós. Então todos nós nascemos para um propósito. Mas eu pareço que aquele que prega lá, aquele que faz, vive melhor que eu. Para com isso, isso é errado. Tá? Você só vai ser pleno quando você cumprir o propósito na qual você nasceu. Existe um livro do pastor Marcelo Almeida, indico para você que não leu, A Unção e o Propósito Profético. Tá? Você só vai ser pleno e cumprir 100%, totalmente feliz, se você cumprir o propósito na qual você nasceu. Então não invente, né? Busque em Deus qual o projeto que ele tem para você. Então o principal propósito de Deus foi ter o homem para expressar. Ele fala, nós vamos fazer o homem à nossa imagem. E para que é uma imagem? É para expressar. E Deus é apenas um, mas ele diz, façamos. Obviamente Deus não está só, né? Ele é um Deus triuno. E Deus então nos fez conforme ele é. Interessante. Se Deus é um e ele diz façamos, existe então na nossa imagem, que é a nossa maneira de expressar nosso caráter, quem nós somos por dentro, não é só estrutura física, não. Vou falar sobre isso, mas não é isso. A nossa imagem é a mesma da triunidade de Deus, ou seja, não fomos feitos para viver sozinhos, fomos feitos para viver em unidade. Nós precisamos, para ser plenos, viver em concordância de unidade plena uns com os outros e assim. Ok? Nós também fomos feitos conforme ele é. Como ele é um, e porém são três, nós também somos triunos. Nós habitamos num corpo, né? Esse corpo não é nós, propriamente dito, é nós. Mas quando ele morre, você não morre. Sua alma e o seu espírito ainda vivem. Você é um espírito, nós já vimos isso no curso de maturidade do espírito, porque Deus disse que nos fez a sua imagem e semelhança. Aí lá em João capítulo 4 ele diz, porque Deus é espírito, importa que seus adoradores adorem espírito, em verdade, versículo 24. Então, se Deus é espírito, nós fomos feitos espíritos também. Então, nós habitamos um corpo, somos um espírito e possuímos uma alma. Por quê? Porque a alma pode ser liderada, moldada, né? Então, você só pode trabalhar no que você possui. Então, nós possuímos uma alma, ok? Você pode dizer, eu habito no espírito, eu habito no corpo, habito em um corpo, vamos lá, possuo uma alma e sou um espírito, amém. Bem, continuando. Somos criados, então, para resolver um problema. Qual foi o problema? Eu sei que tem muita gente que reclama e hoje eu vou te dar essa resposta. Se Deus é bom, por que ele mandou o diabo para a terra e depois colocou o homem aqui na terra? Olha, aqui na terra era o único lugar onde a autoridade de Deus era questionada. Todo o universo se dobra, toda a criação se dobra, mas na terra era o único lugar onde a autoridade de Deus é questionada. Deus não colocou o homem na terra para sofrer, Deus colocou o homem na terra para sujeitar, dominar, governar. Se tem alguém que está sendo sujeitado, está sendo dominado, está sendo governado, é porque esse alguém não conheceu a Deus.
Então vamos pregar para que essa pessoa possa entender o propósito na qual ele foi criado. Então a intenção de Deus era bem específica: crescer e multiplicar, sujeitar, dominar e guardar também. Ok? Vamos falar sobre cada uma dessas direções então que Deus nos dá: crescer e multiplicar. Deus quer ter muitos filhos semelhantes a Ele. Nós somos cristãos, você está fazendo seminário, nós temos crescido em Deus, mas o objetivo de Deus é que nós possamos gerar filhos segundo a nossa espécie. Jesus, ele, quando foi dado por Deus para a salvação de todos os homens, a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho unigênito, único, Filho único. Mas quando ele morre e ele então abre para nós a porta da salvação, nós nascemos no Espírito e podemos ser tal como ele é. E aí Jesus deixa de ser o unigênito do Pai, passa a ser o primogênito dentre muitos irmãos, ou seja, o primeiro de uma nova raça. Gênesis, no capítulo 5, versículo 3, depois do pecado, Adão teve um filho, a sua imagem e semelhança. Adão e Eva não nasceram pecadores, eles nasceram santos porque eles foram gerados à imagem de Deus. Mas depois os filhos de Adão e Eva foram gerados à sua própria imagem. Por isso que os homens nascem pecadores. Deus nos ama, por que ele me fez nascer pecador? Deus não interferiu nesse processo. Gente, não coloca na conta de Deus aquilo que é um processo natural. A vida cristã é muito simples, saudável, não tem nada de místico, misticismo. É místico porque é espiritual, mas não é nada, como é que eu posso dizer, supersticioso. Não existe isso. Deus não, você não nasce, Deus fala, já vou colocar aqui o veneno do pecado dele. Não, nós nascemos à imagem de nossos pais. Nossos pais nasceram em pecado e também nós nascemos então com essa mesma natureza pecaminosa. Na verdade, Deus é misericordioso em mudar a nossa natureza quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, ok? Dando continuidade então, sei que às vezes pode parecer um pouco rápido a aula, mas apenas me ouça, anota os tópicos, anota as frases que vai explodir dentro do seu coração. Você pode perceber que toda vez que eu olho para cá e mexo, eu estou mudando aqui o meu esboço para poder não fugir da linha de raciocínio. Então nós falamos aqui sobre crescer e multiplicar, e agora vamos falar sobre sujeitar. Então há uma diferença entre o problema de Deus e o problema nosso. O problema de Deus é que a autoridade na terra, ela era questionada, Deus não tinha domínio sobre a terra. E o nosso problema era o pecado, então são dois problemas diferentes, ok? Mas então quando nós pregamos o evangelho, nós resolvemos o problema da humanidade. Nós fazemos com que os homens que estavam oprimidos pelo diabo se sujeitem à autoridade de Deus e possam viver vida plena. Estamos resolvendo, pelo comissionamento divino, o problema da autoridade de Deus questionada na terra. Mas quando expulsamos demônios, curamos enfermos, negamos a nós mesmos, sabe? Quando nós sujeitamos e não praticamos, não vivemos na prática do pecado, vivemos vida com Deus, nós estamos resolvendo o nosso problema. Porque aí o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Amém? A próxima direção é dominar. Então, a esfera de domínio, né? O mar, lembra que eu falei que o mar ele simboliza a morte? Na Apocalipse 21, versículo 1, diz que não haverá mar, né? Não vai haver mar, né? Exatamente porque a morte em Apocalipse vai ser cessada no reino de Cristo, não haverá mais mar. Mas em outras palavras, o mar é uma esfera de ação demoníaca, por exemplo, simbolicamente. Por exemplo, lembra quando Jesus expulsou os demônios daquele demoniado gadareno? E ele fala para os demônios falam, olha, nos mande para aquela manada de porcos. Jesus fala, vai. O que acontece com os porcos? Eles vão se precipitar, caem do abismo para dentro do mar e morrem. Porque os demônios estão voltando para o seu lugar. Você pode ver que existem muitos mistérios a respeito do mar, né? E mortos, enfim. Então, segundo a Bíblia, o mar ele aponta, por isso que Jesus andou sobre as águas, por isso que o mar vermelho abriu para que o povo pudesse passar, ok? Então o mar ele simboliza a morte, bem como a terra também já é o lugar do campo de atividade demoníaca. O diabo ele trabalha na terra. Então você vê todas as manifestações demoníacas. Em Lucas 10, 19 também a Bíblia fala que eis que vos dê autoridade sobre todo e qualquer poder do maligno, mal algum vai causar dano, né? E, enfim, então o plano de ação do diabo é aqui na terra, mas o Senhor já nos deu autoridade para dominar, percebe?
sobre o mar e o lugar de habitação de demônios, não haverá mais. Deus vai desfazer isso. Sobre a terra nós temos domínio, ok? Tudo que eu estou falando de maneira alegórica, tá? Nós temos domínios para sujeitar os espíritos malignos. E no ar, Efésios capítulo 2, versículo 2, fala aqui sobre os príncipes da potestade do ar. Tem gente que acha que o inferno ele é espiritualmente debaixo da terra, mas não é. O inferno é nas regiões celestes, ou seja, provavelmente na atmosfera. Por exemplo, lembra de Daniel? Quando Daniel começou a jejuar, Deus enviou o anjo já no primeiro dia de jejum, mas o anjo Miguel foi resistido pelo principado. E aí depois de 21 dias de batalha, ele veio e trouxe a resposta para Daniel. Ou seja, nós devemos jejuar até que rompa, orar até que rompa, porque existe uma batalha real acontecendo. Então não importa qual crise você vier passar, não pare de orar, não pare de crer, não pare de jejuar. O Senhor nos deu domínio, mas existe uma guerra real e nós precisamos ser longânimos para passar por isso. Ok? Continuando então, próxima direção foi guardar. Nós devemos guardar o jardim, né? Vamos pegar aqui o versículo, capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. Deixa aberto em Gênesis, que fica bem prático para nós. Olha o que diz no versículo 15 do capítulo 2. Tomou, pois, Senhor Deus ao homem e colocou no jardim. Então aqui ele está replicando o fato do capítulo 1 e só está especificando. Para cultivar e guardar. Então guardar e conservar são ordens para nós. Então nós precisamos guardar tudo aquilo que Deus nos deu, a comunhão com os nossos líderes, a comunhão com a nossa igreja local, a comunhão com o ministério que nós estamos envolvidos. Devemos guardar também a comunhão e o jardim, que é nosso casamento, criação dos nossos filhos. Devemos guardar nosso coração, nossa casa, nosso trabalho, enfim. Nosso jardim, então, é a nossa coroa. Se você perde o jardim, você perde tudo. Se você perde sua casa, você perde tudo. Você perde muita coisa. Então você deve lutar as batalhas que lhes vêm, crendo na palavra do Senhor, né, e guardar o seu jardim. Agora eu quero só falar um outro princípio aqui sobre imagem e domínio. E a primeira coisa que Deus faz, Ele nos dá uma imagem. Anota isso. A primeira coisa, Deus nos dá uma imagem. Deus nunca vai te dar uma ordem sem antes te dar a provisão para vencê-la, a provisão para crescer, para romper. Deus não faz isso. Então Deus forma-nos segundo a sua imagem e depois nos dá uma direção. Ok? Então o homem recebeu essa imagem para gerar domínio. Vou te dar um exemplo claro. Diga essa frase. Imagem gera domínio. Repitam. Amém. Então preste bem atenção. Vamos dizer que eu coloque aqui um halterofilista, aqueles caras que trabalham marombados, fortes, numa descida e tem um caminhão cheio de lenha, madeira pesada descendo assim disparado, né? E aí esse homem forte, ele manda o caminhão parar. Mas sabe o que vai acontecer? Ele não tem essa autoridade, nem essa força para parar o caminhão. Não vai parar. E provavelmente ele vai se dar mal. Mas coloca uma pessoa magra, bem pequenininha, que não tem força, músculo, expressão, mas coloca a vestimenta de guarda de trânsito. Se mandar parar, o que vai acontecer com o caminhão? Ele vai parar. Por quê? Porque um tem a imagem, o outro não tem. Então não importa você, perceba algo, nunca tem a ver com você. Tem a ver com quem você expressa. A sua imagem vai gerar domínio. Então, às vezes, nós não conseguimos fluir, romper, porque falta imagem. Falta a expressão viva do Deus latente, da glória real em nós. Então, para um pouquinho. Vai se revestir-se de Cristo. Vai se revestir-se de quem Ele é. Né? E aí, depois, você vai exercer. Sabe o que vai acontecer? Domínio. Ok? E uma última expressão, última realidade que eu queria compartilhar contigo aqui agora, de maneira prática, é o façamos e a sua imagem. Isso aqui é muito importante para você entender algum princípio do Novo Testamento. Quando Deus fala façamos, Ele está expressando que o homem vai viver o estilo de vida, o homem vai viver a expressão triuna de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas depois, no outro versículo mais à frente, ele fala a sua imagem criou. Sua quem? A imagem do Filho, Jesus. O fato de nós sermos assim, termos essa expressão física, é que nós somos como o Filho Jesus. Jesus não veio, ele não se encarnou, nasceu e andou entre nós como homem.
é aquilo lá a imagem dele. Ele, Deus Pai, nós não sabemos a sua imagem, né? Até o Moisés quis ver, mas só pôde ver pelas costas. Mas não traz expressão e detalhe, né? O Espírito Santo é um Espírito que habita em nós, é o Espírito do próprio Deus. Mas Jesus, nós somos a imagem exterior de Jesus. É isso mesmo. Jesus não se fez homem, preste bem atenção. Quando Jesus nasceu de uma mulher, ele não se fez homem, ele já era. Deus não precisou do óvulo de Maria e para que nascesse a nossa imagem, não. Nós que nascemos a imagem dele. A sua imagem. Deus está falando aqui, não é Jesus que está falando em Gênesis. A sua imagem. O Espírito não tem uma imagem, só tem uma pessoa que tem imagem, Jesus. Então nós fomos feitos à imagem de Jesus. Então Jesus, ele se fez carne, não homem, se fez carne. Ele já é essa imagem, e aí ele veio habitar em nós e fez carne. Amém? É um conceito muito importante para você entender por que depois Jesus nos ensina a viver como homens. Ele fala, olha, eu sei que vocês foram feitos à minha imagem, mas vocês não estão entendendo muitas coisas que vocês podem fazer. Então Jesus vem, se encarna, e como homem, ele passa a nos ensinar a viver uma vida abundante, da abundante graça para reinar em vida. É isso que ele nos ensina, o estilo de vida de vencedores. Amém? Vamos para a próxima aula, então.